Eu trouxe um trechinho dela no começo do programa. Você que chegou agora. É uma daquelas histórias que deixa a gente indignado. Não me faltam até palavras para dizer como lidar com esse tipo de situação. Porque nós vamos falar agora da história do homem que só fazia o bem. Ele tinha o sonho de ser padre. Viajou o mundo. Viajou o mundo em trabalhos voluntários. Vamos falar de fé, de voluntariado e de crime. Esse homem teve todos os seus sonhos interrompidos depois de ser atacado e morto. 39 anos. Estou falando do Luiz Carlos, terapeuta ocupacional, que foi assassinado por um paciente enquanto ele fazia o atendimento numa sala da igreja. Enquanto ele fazia esse atendimento, estava sendo realizada uma novena. No momento do crime, exatamente isso que eu estou falando. No momento do crime estava sendo realizada uma novena. O nosso Rudinei Vieira viajou para contar essa história para a gente. Esse crime foi ontem, né, Rudinei? E a polícia já sabe quem é o suspeito, já prendeu o suspeito, já está atrás do suspeito. Falaram que, inclusive, o suspeito seria menor de idade. É isso, Rudinei? Jason Goulart, deixa eu respirar para começar a contar essa história, né? A gente, como você mesmo já destacou, no começo do programa, a gente deu só uma chamada, né, do que viria por aí. Há pouco mais de 5 minutos, Jason. Nem isso. Eu conversei com esse jovem, com esse menor, esse rapaz de 16 anos que cometeu essa brutalidade. Conversei com ele ali, frente a frente, ao lado do advogado, ele está acompanhando o advogado e, obviamente, o advogado também, que é o porta-voz, conversou também com a nossa equipe, explicou que teria motivado tamanha brutalidade, uma morte chocante. Um homem que sonhava em ser padre, estudava para isso, atendia voluntariamente a comunidade, era terapeuta ocupacional, ajudava as pessoas, inclusive Jason Goulart. Esse jovem, ele foi até o Luiz Carlos por intermédio da família, porque esse jovem sofria de depressão. E por ter, então, esse transtorno, ele buscou ajuda com o Luiz Carlos. Então, a história do Luiz Carlos com o seu assassino começou em fevereiro deste ano, quando ele começou a prestar atendimento a esse jovem. Vamos acompanhar agora a reportagem que nós preparamos, contando passo a passo tudo o que aconteceu até a morte, então, de Luiz Carlos Vantroba, 39 anos, terapeuta ocupacional e que em breve se tornaria padre. Veja só. Desde muito jovem, Luiz Carlos Vantroba se identificou com a doutrina católica. Começou auxiliando nas missas, passou a dar aulas de catequese e já adulto sentiu que deveria seguir a vocação e se tornar padre. Vocação, né, mesmo que ele tinha de estudar e gostar também bastante da reza ali com os padres ali, de ajudar também o próximo, né. Ele pegava ajudar as pessoas que precisavam, né, tanto que ele era terapeuta, né, ele ajudava muitas pessoas nesse sentido. Então a gente viu ele crescer lá de baixo, sabemos que ele foi uma grande pessoa, uma pessoa que posso dizer para você que nunca fez mal para ninguém, né. O rapaz que saiu dos Campos Gerais ganhou o mundo, viajou por vários países espalhando sua fé. Há 2 anos, Luiz Carlos voltou para casa, enviado para essa igreja Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Santa Paula, em Ponta Grossa. Aqui, ele deu início a um atendimento voluntário como terapeuta ocupacional. Atendia gratuitamente a comunidade. E foi justamente prestando esse serviço que ele foi assassinado. O corpo foi encontrado por uma irmã da igreja que passava em frente à sala de atendimento e viu sangue escorrendo por baixo da porta. O suspeito do crime já foi identificado. Se trata de um menor de idade, de 16 anos. Inclusive, o advogado já teria até mesmo entrado em contato com os investigadores aqui da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa para fazer a apresentação do jovem. Em depoimento, os policiais esperam entender o que motivou tamanha brutalidade.
Nestas imagens obtidas em primeira mão pela nossa equipe de reportagem, é possível ver o terapeuta chegando na igreja neste carro branco. A imagem tem um corte por causa do sensor de presença, mas aproximadamente 10 minutos depois, surge no canto da imagem, saindo por outro portão, o suspeito do crime. Aqui, Luiz Carlos já estava morto. Nas redes sociais, mensagens de amigos e padres lamentavam a perda e destacavam as qualidades do terapeuta que desejava ser padre. No velório do seminarista, a dor misturava-se com o desejo de justiça. Que a justiça seja feita, não porque ele era meu sobrinho, mas que a justiça brasileira e os órgãos competentes que olhem como que ele foi morto, de que forma que ele foi morto, e que não defendam os bandidos. Essa pessoa fez esse mal não só para ele, como fez para a família inteira e fez para a Igreja Católica também. Então, tirar uma vida de uma pessoa nessa forma, só pode não ter coração. Jason, é o seguinte, a gente continua aqui em frente à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, onde nesse momento esse jovem está sendo interrogado, ele está sendo ouvido. Antes dele entrar então nessa sala de interrogatório, nós conversamos com ele, conversamos com o advogado, porque a gente queria entender o que aconteceu nesse período de menos de 10 minutos dentro dessa sala de atendimento, no salão paroquial da igreja, aqui em Santa Paula, aqui no bairro Santa Paula, em Ponta Grossa. O advogado, como porta-voz desse menor de 16 anos, que não pode ter, obviamente, a imagem divulgada, falou com a nossa equipe. Escuta só. Devido a problemas de depressão, a família buscou um terapeuta, isso lá no mês de fevereiro. Após as primeiras situações, começou a ocorrer vários tipos de assédios. Esses assédios que ocorreram de maneira continuada, redundaram ontem com uma última consulta, onde a pessoa foi dizer que não queria mais e acabou entrando em luta corporal com a pessoa, com a vítima. Ele agiu em legítima defesa, após injusta agressão e principalmente para repelir um ato de assédio sexual que foi continuado. Agora é o seguinte, Jason, também questionei o advogado, esse jovem também, sobre a faca. Por que esse jovem teria ido a esse local com uma faca? De acordo com o advogado, essa arma, né, que foi utilizada como uma arma branca nesse caso, já estava lá no consultório, que então quando eles entraram em luta corporal, que aí o jovem teve acesso, conseguiu pegar essa faca e golpear o terapeuta, o Luiz Carlos. Só que eu conversei com a família, com os familiares que fizeram o reconhecimento do corpo aqui no IML de Ponta Grossa. Ele recebeu diversas facadas no peito, no abdômen, no braço, muito provavelmente ali por uma questão de defesa, então ele teve bastante cortes no braço. Nas costas também tinham perfurações, de acordo com os familiares, e ele teve o pescoço também cortado. Então, óbvio, é o que a gente sempre fala, né? É o princípio da proporcionalidade. Se era para repelir uma injusta agressão, acredito eu, e a doutora Márcia pode ajudar a gente também a contextualizar isso, né, doutora e Jason Goulart? Será que não se excedeu nessa defesa? O que a gente tem uma situação que aconteceu numa sala em que só estavam os dois. E agora o Luiz Carlos não está mais aí para dar a versão dele, doutora. E aí, como é que se trabalha? Como é que se levanta realmente os fatos com a fidelidade necessária? Vai ter esse histórico, nós sabemos que a maior parte das defesas nessa situação é dizer que foi atacado. Nós vemos isso nos feminicídios, vemos isso nos homicídios, mas o que chama atenção é esse lapso temporal de cerca de 10 minutos, né? A existência de uma faca nesse lugar, que também tem que ser questionado, né? Se ela foi levada para lá, pelo autor, a gente pode dizer que haveria uma premeditação, né? Se não, também, se existiu esse assédio, teria outros mecanismos de buscar a solução do seu problema, mas naqueles 10 minutos, houve tempo para ele ser atacado, para ele revidar, e quando a gente fala em legítima defesa, a gente fala, o ataque vai até onde cessa a ação do agressor. Se o agressor não tem mais condição, ou seja, uma mínima
empurrão poderia resolver isso, não seria necessário uma facada, mas o que chama muito atenção é esse excesso na violência, quando você fala que em determinado momento é atingido o pescoço quase como uma degola. Então vai ser trabalhoso isso, né? Talvez uma reconstituição possa ajudar, né? Mas vai ter que se trabalhar também com outras pessoas que possam falar sobre tanto o caráter do agressor quanto da pessoa falecida, né? Ô, Rudney, a gente disse, inclusive, que estava sendo realizada uma novena na hora em que o crime aconteceu. Ninguém ouviu barulho, ninguém ouviu grito, empurrão, ninguém ouviu nada? Jasson, muito bem trazido por você e quase que eu ia deixar passar isso em branco. Muito obrigado por ter me lembrado. Eu ouvi um testemunho, ou seja, um depoimento de uma pessoa que estava na igreja naquele momento que ouviu sim um barulho de uma mesa caindo, como se fosse uma mesa caindo, e logo cessou. Foi um barulho muito alto, né, um estrondo alto que que chamou a atenção dessa pessoa, só que depois não viu-se mais um barulho. Então a pessoa, obviamente, acreditou que talvez essa mesa, enfim, esse móvel teria caído e logo em seguida tivesse sido levantado. Então fez barulho sim, uma pessoa inclusive disse que ouviu esse barulho, mas que foi muito rápido, então aparentava só um móvel caindo e nada mais. A gente também tem que destacar que esse jovem vinha com problemas psicológicos, de acordo com esse advogado, que vinha se tratando e tendo esse acompanhamento do Luiz Carlos, porque ele estava com problemas emocionais, ele estava com problemas psicológicos, ele estava sofrendo de depressão. E óbvio que a defesa, ouvindo o rapaz, diz pra gente então que tinha também, paralelo a esse atendimento, esse histórico de assédio, inclusive assédio sexual, né? Ele diz que quando o jovem entra ali na sala, ele é agarrado pelo Luiz Carlos, enfim, esse é o depoimento oficial que o jovem está prestando agora, aqui na 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa. Mas é um caso, obviamente, chocante, que a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso BG. Muito bem, tenho certeza que o Rudney ainda vai tentar ouvir o delegado logo após esse depoimento. Então nós deveremos ter novidades aí ainda no Cidade Alerta com o Paulo Gomes e amanhã também aqui no nosso Balanço Geral.